Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou esperar os irmãos encontrarem. Ajude aí, irmão. Seu irmão que ainda não encontrou. Fica bem depois de Salmos, vem Provérbios, aí vem Eclesiastes. Enquanto isso, você pode glorificar a Jesus. A sua presença é sublime, gloriosa e real em nosso meio. Os irmãos podem dizer amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Você pode dizer amém? Podeis assentar. Queridos, essa tarde o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra reflexiva. Vou deixar sem um fundo por enquanto, filho. Uma palavra reflexiva da parte do Senhor. E eu confesso aos irmãos que o tema que Deus colocou ao meu coração é um dos temas que muito pouco estão sendo pregados. Até porque servir a Jesus, vivenciar o Evangelho de Cristo Jesus, é se conduzir na contramão deste mundo perverso. E quando nós se referimos às coisas que são do mundo, que vêm contra a nossa vida, nós estamos frisando a respeito de coisas que vai na contramão daquilo que Deus tem para nós. E tudo aquilo que vem para as nossas vidas, em que nos prejudica de alguma forma para com Cristo, nós devemos colocar um ponto final nisso, um basta. Isso requer de nós muito esforço. E o Senhor colocou um tema no meu coração e disse: filho, você vai ministrar esse tema, porque eu quero falar com a minha igreja de uma forma diferenciada nessa noite. Quantos podem crer? Digam amém. O tema da mensagem dessa noite é: diga não. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é o seguinte tema: diga não. Diga não. Se eu perguntasse nessa noite, quantos gostam de receber um não? Ninguém. Se eu perguntasse nessa noite, quantos gostam de dizer um não? A maioria não gosta de dizer não. Mas tem alguns que podem até se arriscar e dizer: eu gosto de dizer não. Eu gosto de dizer não, eu não vou ao culto, eu não vou à oração, eu não vou jejuar, eu não vou orar, eu não vou evangelizar, eu não vou congregar. Está entendendo o contexto? Mais ou menos assim. Porque o texto que nós lemos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está dizendo que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero lhe afirmar nessa noite que existe tempo de você dizer não. Existe tempo que nós temos que dizer não. A gente precisamos dizer não para muita coisa, para muitas situações.
Eu quero falar aqui, baseado nesse tema, diga não, pelo menos aqui, 3 aspectos que nós precisamos dizer não. O tema da mensagem dessa noite é: diga não. Essas qualificações que nós vamos falar nessa noite, se elas vierem contra ti ou sobre ti, você tem que lembrar, você vai ter que colocar a sua memória em ação de que diga não. E se você estiver perto de alguém durante a sua trajetória cristã, e você perceber que esta pessoa está indo de encontro, ou a situação, o aspecto está indo de encontro a esta pessoa, depois que você ouvir esta palavra, adquirindo para si um conhecimento bíblico da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o povo pereceu e perece por falta de conhecimento, e o conhecimento em conhecer a palavra de Cristo, a verdade acerca das sagradas escrituras, e você perceber que essa pessoa que está do seu lado, seja à sua esquerda, à sua direita, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na faculdade, seja num passeio, seja onde você estiver, lembre-se, quando você perceber a situação, olhe para ele, olhe para ela e diga, não, me ajude a pregar, e diga, ou então você vai olhar para ele e vai dizer assim: é melhor que tu diga não, é melhor que tu diga não. Pode ter certeza que, ao sentido deste aspecto, quando você dizer não, você vai ganhar ao invés de perder. Primeiro aspecto, a primeira qualificação em que você tem que dizer não. Primeiro, diga não ao pecado. Diga não ao pecado. Existe um hino do Thales Roberto que diz: todo dia o pecado vem e o bicho é atrevido. Ele não apenas vem, pastor Eliana. O pecado não apenas vem, irmã Margarete. O pecado não apenas vem, diácono Rogério. O pecado vem e nos chama. É atrevido. É ousado demais. Ele não se conforma em apenas ir até você, mas ele vai até você e ele te chama. Quer que eu te cite um exemplo? Certa feita o exército estava indo para a guerra, e naquele dia todos os soldados se prepararam e foram para a guerra, mas Davi decidiu ficar no palácio ou em casa. Todos foram para a guerra, mas Davi decidiu ficar em casa. Este é um dos grandes perigos, quando alguém vai para a guerra e você fica sozinho. Porque o pecado ele vai mais te provocar quando você estiver sozinho. É quando você estiver assistindo na madrugada sozinho. É quando você estiver na internet sozinho. É quando você estiver no Facebook sozinho. É quando você estiver no WhatsApp sozinho. É quando você estiver no Instagram sozinho. É quando você estiver na parada de ônibus sozinho, alguém chegando depois. É quando você estiver passeando de carro sozinho. É quando você for visitar alguém sozinho. Ei! É perigo. É perigo. Porque o pecado não vai pedir licença, ele vai até você e ele vai te chamar. E quando o pecado te chamar, você vai dizer não. O problema é porque tem gente que tem dó do pecado, tem gente que tem misericórdia do pecado. Tadinho do pecado, mas não vai dar nada. Vai dar sim, mas ninguém vai ver. Vai ver sim, mas ninguém vai saber. Vai saber sim. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra, estão sobre todos, contemplando os bons, contemplando os maus. É tempo da igreja despertar, entender e colocar em prática esta tão sucinta realidade, e não está sendo pregada mais nos púlpitos, porque falar de pecado ninguém ora, falar de pecado ninguém entra no mistério,
adultério, falar de pecado, ninguém profetiza, porque o pecado vai na contramão da nossa estrutura física, humana e espiritual. Mas o Deus da Bíblia, o Deus da minha, da tua vida, marcou essa noite para nos dizer: quando o pecado vier atrevido, exibido, intrometido, olha no olho do pecado e diga: não pecado, não pecado, não pecado, eu não vou. Segura aí, segura aí, segure. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 15. Hoje eu quero sem fundo mesmo, olha aqui para mim. Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha a resposta final: de modo nenhum. Porque a defesa para pecar, olhe para cá, o escudo para quem quer pecar, para quem gosta de pecar, é a graça. Nós não estamos vivendo mais na lei, nós estamos vivendo na graça. Então a graça nos dá direito de livre-arbítrio, de escolha, pecar ou não, errar ou não, falhar ou não falhar. Olha aqui para mim. O Deus Todo-Poderoso, Ele morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, porque quando o véu foi rasgado, a graça de Deus imperou sobre nós. Mas a graça não nos dá o direito de permanecer pecando. A graça nos dá direito da misericórdia de Deus, por sermos pecadores, homens falhos, homens imperfeitos, que diariamente está lutando contra o pecado, que diariamente está lutando contra as propostas indecentes, que diariamente está batendo de frente à contramão do sistema mundano, do sistema carnal. Diariamente nós estamos lutando contra a carne, contra o espírito. Diariamente estamos lutando contra os nossos próprios preceitos, contra nossas próprias vontades, contra nossos próprios desejos e prazeres. E pelo fato de nós sermos pecadores, não nos dá o direito de permanecer pecando, permanecer uma vida de pecado, permanecer uma vida de aprofundamento no pecado. Não, porque o texto está dizendo claramente: pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. O que o Deus da Bíblia está dizendo, nós não temos que colocar isso como patamar na nossa vida, como escudo na nossa vida, como desculpa na nossa vida, como intenções na nossa vida para pecar, porque o Deus da Bíblia está nos alertando, querido: o pecado vem todo dia, 24 horas, mas é eu e você que vai decidir se vai dizer não para o pecado ou vai dizer sim para o pecado. 1 João capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, o que acontece? Praticamos a mentira e não a verdade, porque não tem como ter comunhão com Deus e ter comunhão com o mundo. Não tem como ter comunhão com Deus e ter um vínculo com o pecado. Não tem como ter comunhão com Deus e permanecer no erro. Não tem como ter comunhão com Deus e colocar os passos em direção ao pecado. Não tem como ter comunhão com Deus e esquecer que nós, como cristãos, como servos de Deus, conhecedores da palavra, conhecedores da verdade, o pecado pode vir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas nós temos que nos posicionar como soldados dispostos a guerrear, dispostos a enfrentar o pecado e dizer: não, eu não vou pecar, eu não quero pecar, eu não tenho a permissão para pecar, porque eu sei em quem eu tenho crido, mas vale a presença do meu Deus. É por isso que em Tiago capítulo 4 versículo 8 o texto diz assim, escute isso: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a quem? E Ele chegará
a voz. Olha aqui para mim. Olha a profundidade disso. O Senhor está ali. Exemplo, olha para mim. O Senhor está ali. O texto está dizendo: chegai-vos a Deus. Eu primeiro chego a Deus. Eu me achego a Deus. Quando eu me achego a Deus, Ele chegará a vós, ou a mim, ou a nós. Agora, porém, quando eu chego a Deus e Ele chega até mim, sabe o que diz o texto? Limpai as mãos, pecadores. Eu chego a Deus, missionária Terezinha, e Senhor Deus, pastor Edilson, se chega até mim, mas quando eu chego até Ele, e Ele se chega até mim, eu não posso estar vivendo uma vida de pecado contínuo. Por quê? Porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é limpo, os seus cabelos são brancos como a lã e como a neve, os seus olhos são como chama de fogo. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é príncipe por excelência, Ele é juiz por excelência, Ele é advogado fiel, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é Pai das luzes, Ele conhece a minha e a tua história. Então Ele não abre mão de nós, Ele não desiste de nós. Mas quando a gente se chega a Ele e Ele chega a nós, Ele diz: limpai as mãos, pecadores. Aí sabe o que a gente tem que fazer quando a gente se encontra com Deus? A gente limpa as nossas mãos. Já viu quando a mão está toda suja? A gente não vai comer de mão suja, a gente não vai se alimentar de mão suja, a gente não vai pegar nos utensílios da casa de mão suja. O que a gente faz? A gente lava. É o que Ele está dizendo. Eu quero que vocês cheguem a mim, porque eu quero chegar a vós. Mas quando vocês chegarem a mim e eu chegar a vós, vai ter que haver uma purificação. Vai ter que haver uma limpeza. Ou seja, o que outrora cometia, a partir de hoje não cometerás mais. Aquele que antes roubava, furtava, prostituía, adulterava, fornicava, mentia, enganava, se drogava, ficava embriagado, a partir de hoje nunca mais. É limpeza, é libertação, é purificação, é santificação na presença dele. E por que é que tem muita gente que não consegue firmar na rocha, firmar as raízes na rocha? É porque tem duas mãos o ser humano, missionária Débora, mas uma mão, ele está dizendo: Senhor, limpa, purifica a minha mão pecadora, mas a minha outra mão está voltada para a lama, para o pecado, para a perdição, para o engano, para a ganância, para a soberba, para a lascívia, para a prostituição. Mas o Deus da Bíblia está dizendo nessa noite: limpai as mãos, pecadores. E olha o que ele conclui dizendo: e vos de duplo ânimo purificai o coração. Deus quer te dar duplo ânimo nesta noite. Deus quer nos dar duplo ânimo nesta noite. Ele quer nos animar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos encher, Ele quer nos renovar. Mas é preciso uma purificação diante dEle. É preciso a purificação. Existem dois conceitos que eu preciso explicar para vocês. A Bíblia é bem clara e bem sucinta em frisar que Jesus andava com pecadores. Sim ou não? Jesus se assentava na mesa com os pecadores. Sim ou não? Jesus comia na mesa com os pecadores. Mas fala para mim, se pelo fato dele andar com os pecadores, dele assentar na mesa com os pecadores, dele comer na mesa com os pecadores, ele pecava? Ele pecava? O problema é esse, irmão. O problema é esse. É porque a gente às vezes não consegue ter o domínio próprio.
Às vezes a pessoa pensa que para agradar alguém ele tem que cometer o mesmo ato que a pessoa está cometendo. Se a pessoa está se drogando, não, eu vou me drogar também, que é para fazer uma média. Não. Se a pessoa está bebendo, não, eu vou beber junto para fazer uma média. Se a pessoa está dançando na festa do mundo, eu vou dançar um pouquinho para fazer uma média. Você não precisa se contar. Faça a diferença aonde você estiver. Ou você nunca mais vai visitar teu parente porque ele não serve a Deus. Ou você nunca mais vai no aniversário da sua prima, do seu irmão, da sua tia, da sua irmã, porque eles não servem a Deus, e lá vai ter bebida alcoólica. Aonde você chegar, você tem que ser diferente. Agora olha a diferença, quando o Senhor fala nos Salmos, capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui aprofunda, porque tem gente que em vez de procurar e pedir um conselho para o pastor, ele procura um conselho para o vizinho. A irmã está passando por uma luta conjugal, e ela vai pedir conselhos para uma amiga dela que já tem 3 meses que separou do marido e já arrumou outro. Ele vai pedir conselhos para o amigo dele, que é acostumado a ficar com 3 mulheres numa semana só. Vai dar certo? Não. Por isso que o texto está dizendo bem claro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos... Você sabe o que é detém? Detido. Olha aqui para mim. O indivíduo vai para a prisão, ele fica, não tem como ele sair. Se ele quiser, não tem como ele sair de lá, porque ele está detido. Você e eu não podemos ficar detidos no caminho dos pecadores. O pecado vem ao teu encontro, ele quer te abraçar, ele quer fazer parte da tua história, ele quer ficar juntinho de você. Você vai olhar de pecado, fica aí, viu? Fui. Mas fui. Fica comigo? Não. Mas não. É melhor dizer não para pecado, porque perder a sua fidelidade com Deus. É melhor dizer não para o pecado do que perder a entrada na eternidade lá na glória. Eu sei que o glória a Deus ficou pouco nessa noite, mas o Deus da Bíblia marcou essa noite por intermédio desta palavra para te dizer: Ele está voltando e você não pode ficar aqui nesse mundo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe o que é escarnecedores? Preciso de uma toalha. Você sabe o que é escarnecedores? Olha aqui para mim. Há uma diferença entre pecadores. Há uma diferença entre pecadores e escarnecedores. Às vezes você vai na casa de alguém, você chega lá, o pessoal está bebendo, e a pessoa te respeita. São pecadores. Falou: rapaz, senta aí, meu querido, senta aí. Ô bem, pega lá um refrigerante para ele, serve um refrigerante aqui para ele. Está entendendo a profundidade? Você chegou lá, o povo está tudo dançando, e o negócio está fervendo, e a pessoa diz: ô bem, abaixa um pouquinho o som aí, o irmão que chegou. Vou conversar um pouquinho com o irmão, depois aumenta quando o irmão foi embora. São pecadores que têm conscientização. Agora, sentar na mesa dos escarnecedores é outra coisa, meu irmão. É você sentar junto de pessoas que não falam nenhuma palavra que traz crescimento espiritual. É você sentar numa roda aonde só tem fofoca, murmuração, aonde só se fala em pornografia, em prostituição, em adultério. Está entendendo? Aonde só se fala em coisas impuras, palavrões, um mais terrível do que o outro.
Você não pode de forma alguma se assentar na roda dos escarnecedores. Mas eu quero ser profeta de Deus para te dizer uma coisa: o Deus da Bíblia diz que você não pode se assentar, mas você pode ir até ela e pregar o evangelho para eles. Você pode falar de Jesus para eles e dizer que Jesus ama eles e quer mudar a história deles. Aleluias, aleluias. Repita assim comigo: diga não. Digo não ao pecado. Olha aqui para mim. E o que é que eu devo fazer, bispo? Provérbios 28:13 tem a resposta quando a gente faz a forma correta, da maneira correta. Olha o que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcança misericórdia. Nós temos que dizer não para o pecado, mas ninguém é perfeito demais para nunca pecar. Se vós pecardes, lembrai-vos que vós tem um advogado justo e fiel. Mas o problema, irmão, que olhe para cá, já ouviu dizer que um abismo leva a outro abismo? O indivíduo pecou hoje, missionária Ana Cláudia. Aí ele fala assim: quer saber de uma coisa? Já que eu fiz um pecadinho hoje, eu não vou botar um ponto final nesse cara não. Eu vou me aprofundar no pecadão. Está entendendo? Já que eu já comecei, eu vou terminar. Não, meu irmão, não. José, quando a mulher de Potifar tentou pegar ele de todo jeito, ele saiu correndo e as roupas dele ficou na mão da mulher. Ela fez de tudo. Ele largou a roupa e correu pelado, mas não... Você está entendendo? Ninguém está isento de ser tentado, meu irmão. 24 horas por dia você pode ser tentado, mas é nós que vamos decidir se nós vamos cair na tentação ou não. Mas bispo, e se eu pecar? Se pecar, olha aqui para mim, confessa e deixa. Confessa e deixa. Para quê? Para que alcance misericórdia. Esta palavra da parte de Deus para as nossas vidas é sucinta e objetiva. Quando se fala em pecado nos dias de hoje, parece que está falando de um espantalho, parece que está falando de uma alma que não existe. Quando se fala no pecado hoje em dia, parece que está falando a respeito de uma coisa alheia, que não tem nada a ver, que não tem sentido, querido. Uma das coisas que pode nos arrancar o direito de vida eterna é o pecado. Uma das coisas que pode colocar divisão entre eu e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus, é o pecado. Lembra da passagem bíblica que diz assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a morte? Será os anjos? Nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem o presente. Mas o pecado, meu irmão, ele vem para tentar tirar a nossa comunhão com Deus. Está entendendo o que Deus está falando? Mas nós, nessa noite, já temos um entendimento de que quando o pecado chegar, diga não. Diga não. Quantas vezes for preciso, diga não. 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 Segundo lugar, segundo aspecto que você precisa dizer não. Olha aqui para mim. Diga não ao desânimo e às angústias. Anote aí para você não esquecer.
Porque tem gente aqui que está aqui dentro e o desânimo e a angústia está batendo a porta. Já pode começar a dizer para a angústia e para o desânimo: hoje não, a partir de hoje não, este momento não, Deus vai mudar a minha história. O desânimo está dizendo que quer entrar, a aflição, a angústia está dizendo que quer ficar, mas nesta noite você vai dizer não para os dois nessa noite. Aleluia, aleluia. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares fraco, essa tradução aqui ainda é light. Na outra diz assim: se te mostrares frouxo. Ui, meu pai. No dia da angústia é que a tua força que a tua força é pequena. Um dia eu estava desanimado, numa angústia tão profunda, e eu falei assim: Senhor, eu vou pedir ajuda para alguém. O Senhor falou: deixa de ser frouxo. Aí eu lembrei dessa passagem. E rapaz, tu não tem que ser frouxo no dia da angústia. Mas Senhor, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu estou angustiado. Ei rapaz, cabeça erguida, diga não para esta aflição, diga não para este desânimo, diga não para esta angústia, porque eu vou te alegrar, te exaltar, te renovar as tuas forças. Aleluia, aleluia. Mantenha a postura, meu irmão. Mesmo que você esteja fraco, mantenha a postura. Diga não para o desânimo. Em Salmos capítulo 34, versículo de número 17 ao versículo de número 19, a Bíblia diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E ele prossegue: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Este é o Deus da Bíblia, este é o Deus da igreja viva, esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jó, de Lucas, de Elias, de Eliseu, de Pedro, de Paulo, de João. Esse é o Deus da tua vida, meu irmão. Aleluias, aleluias. Aleluia, Ele ouve as tuas aflições, Ele ouve o teu clamor, Ele te livra dessas angústias, Ele está perto do que tem coração quebrantado, ei, e salva os de espírito abatido, Ele te livra das adversidades, Ele corta os laços para te dar vitória. Aleluia. Quantos podem adorar a Jesus nessa noite? Faz do fundo musical a tua adoração nessa noite. Faz do fundo musical as tuas línguas estranhas nessa noite. Faz do fundo musical teu glória a Deus, teu aleluia, a tua adoração, a tua exaltação ao Deus eterno. Aleluias. Isaías capítulo 41, versículo de número 10, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Fica firme, diga não à angústia, diga não ao desânimo, diga não à fraqueza. Deus vai te fortalecer nessa noite, assim diz o Senhor. Aleluias, 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 aleluias.
Se o desânimo, se ficar desanimado, angustiado, fosse resolver, eu seria o primeiro a dizer para você: fica com esse desânimo, fica com esta angústia, fica com esse sentimento de incapacidade, de falta de determinação. Não, não. O Deus da Bíblia está claro, transparente, te dizendo nessa noite: mas é difícil, bispo. Mas ele diz: não temas. Mas você diz: eu estou sozinho. Ele diz: eu sou contigo. Mas você diz: eu estou com medo. Ele diz: não te assombres. Aí você diz: mas quem pode me socorrer? Ele diz: eu sou teu Deus. Aí você diz: eu estou fraco. Ele diz: eu te fortaleço. Aí você diz: quem pode me ajudar? Ele diz: eu te ajudo. Aí você diz: eu estou passando necessidade. Ele diz: eu te sustento. Aí você diz: mas estão cometendo injustiças contra mim. Ele diz: mas eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele vai mover nesta noite. Aleluias, 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 aleluias. Você pode sentir a presença dele na sua casa, no carro, no trabalho, na rua. O Deus da Bíblia te envolve nessa noite. Aleluias. Aleluias. Ô bispo, mas eu estou desanimado, eu estou angustiado. O que fazer? Anote a receita. O que fazer? Mateus capítulo 11, versículo de número 28. O que fazer? Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Deus da Bíblia está garantindo nessa noite. Aleluia. Está cansado, está oprimido, está sentindo o peso da carga, da responsabilidade, da cobrança, o peso da provação, o peso do deserto, o peso da angústia, o peso do vale da sombra da morte, o peso do vale de ossos secos. Está sentindo o peso, a carga da opressão, o peso das obras que lançaram contra a tua vida. Ei, o Deus da Bíblia marcou essa noite para me dizer, para te dizer: vinde a mim. Se está cansado, oprimido, eu vos aliviar. Vai ter gente que vai sair daqui nessa noite flutuando. O Senhor vai tirar esse peso, esta carga, esta opressão, esta aflição, esta angústia, para te abençoar e te dar vitória. Aleluia. Vamos concretizar. Vamos concluir. Aleluia. Terceiro aspecto, terceira qualificação que eu e você e nós precisamos dizer não. Diga não ao diabo. Diga não ao diabo. Se a palavra está sendo tão objetiva em dizer diga não ao diabo, já significa que ele está dizendo que quer o teu sim. Está entendendo o que Deus está querendo dizer nessa noite? Tiago capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira coisa que você tem que fazer é sujeitar a Deus. Sujeitai a Deus. O que é isso? Obediência a Deus, submissão a Deus. Para profundo. Reverência a Deus, fidelidade a Deus, compromisso a Deus, santificação a Deus, santidade a Deus. Primeiro patamar. Depois, resistir o diabo. Resista. Olha aqui para mim. Resista ao diabo. Mas bispo, não tem estrutura. A questão resistir não significa tu bater de frente. Vai ter momento que você vai ter que correr. Vai ter momento que você vai ter que se esconder. Lembra de Davi? Davi não matou urso, gigante, leão. Mas um dia Davi correu para a caverna. Foi com medo? Estratégia, irmão. Estratégia.
Ele foi para se manter resistente ao diabo, para resistir às afrontas, para resistir ao pecado, para resistir às propostas, para resistir às bandejas. Eu já vou terminar. 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 10 e o versículo de número 11 diz assim: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Olha aqui para mim. O diabo se aproveita da nossa fragilidade para ganhar o nosso sim. Porque lembra que eu falei do primeiro aspecto a respeito do pecado? Pecado não é apenas se prostituir, se drogar, fornicar, adulterar, mentir, enganar. Quando você guarda ira, mágoa no seu coração, você está pecando. Quando você não libera perdão, você está pecando. Quando você fala mal de alguém, você está pecando. Quando você não consegue olhar no olho de alguém porque você sente ódio, você está pecando. Quando você vê alguém e vira a cara para ele, você está pecando. E o diabo se aproveita dessas fragilidades para querer se apoderar do sim da nossa vida. O Deus da Bíblia está dizendo: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. Olha só, você sabe que quando a gente perdoa o nosso próximo, automaticamente ele nos perdoa. Mas se nós não perdoar o nosso próximo, nós não adquirimos para nós o perdão de Deus. É tão profunda esta realidade. É por isso que Deus colocou no meu coração para dizer para a igreja nessa noite: chega de dar legalidade ao sim para o diabo. A partir de hoje diga não. Efésios capítulo 4 versículo 27 diz assim: não deixe lugar ao diabo. E eu quero aprofundar aqui rapidamente nesta passagem que diz: não deixe lugar ao diabo. Porque o diabo não quer o teu lugar para colocar alguém no teu lugar. O diabo não quer tirar você da igreja para colocar outro no seu lugar. Não, não, não. O diabo não quer que você entre, ele quer que você entregue o cargo do ministério tal. Não é porque ele quer você fora da igreja simplesmente para colocar alguém no seu lugar. Não. O diabo não quer te tirar uma responsabilidade para colocar outra pessoa nessa responsabilidade, não. O diabo quer o seu lugar nessa cadeira, nessa posição que você está, para deixá-lo vazio. Essa cadeira que está vazia do seu lado aí, é porque um dia alguém sentou nela, alguém congregou nela, alguém ceiou nela, alguém chorou aí sentado, alguém adorou aí sentado. Mas infelizmente, não vou generalizar, mas teve muitos que deram lugar ao diabo. E o diabo lançou uma palavra, e o diabo entristeceu o coração, e o diabo usou alguém para ferir, e esta pessoa se distanciou. E quando o diabo olha, ele diz: o lugar está vazio, eu consegui o meu propósito. Mas eu quero ser profeta da parte de Deus nessa noite, para profetizar. O Senhor está levantando uma geração que não vai apenas se conformar em dizer não para o diabo, para si, mas ele vai olhar para o diabo e vai dizer: diabo, não vai mais ferir a minha irmã, não vai mais ferir o meu irmão, porque eu me coloco de pé para interceder por ele. Você não vai mais ferir o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, a minha família, porque hoje Deus me levanta de uma forma diferente para dizer não para você. Aleluias, aleluias. E o versículo de número 30 e o 32 diz assim: já estou terminando.
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha aqui para mim. Quando a gente entra no mistério, no Remifá de Jeová, a terra estremece, os céus se alegram, a gente recebe a presença de Deus. Mas o diabo, ele fica olhando de longe. Está rodando, né? Está pulando. Eu vou fazer já uma armadilha para lhe pegar. Mas quando a gente fala a respeito do perdão, é uma coisa que Satanás não resiste. Eu imagino que quando alguém se arrepende e diz: Senhor, independente de qualquer lugar, dentro do quarto, na rua, até lavando roupa, quando diz: Senhor, eu pequei, Senhor, eu me angustiei, eu me irei com meu irmão, Senhor, eu estou com a mágoa da minha irmã, Senhor, me perdoa. Eu imagino que quando isso acontece, é diferente de quando a gente está no mistério. Eu creio que quando Satanás escuta a palavra assim, quando ela diz: Senhor, eu me arrependo, quando ele diz: Senhor, eu me arrependo, e quando o Senhor diz assim: a minha misericórdia te alcança, Satanás, ele vira as costas e ele vai para longe, porque ele não suporta ouvir a palavra perdão. Aleluias. A vida já nos proporciona sofrimentos. A gente já enfrentamos as provações diárias dessa vida. Não permita que o pecado, não permita que o desânimo, que as angústias, que as tristezas, não permita que o diabo venha roubar a tua paz, meu irmão. A maior arma que o diabo está usando nos últimos dias é a batalha na nossa mente. Você está num lugar e de repente o irmão passa, e ele passou com pressa, e aí ele olhou rapidinho, mas ele nem falou com você, ele passou com pressa. Aí o diabo já vem no teu entendimento e diz: está vendo aí? Está vendo aí? Está com raiva de você. Está vendo aí? Se eu fosse você, eu não deixava passar batido. O diabo é especialista em usar de suas artimanhas para tentar colocar contenda no meio do povo de Deus, no meio dos lares, no meio das famílias. Mas nessa noite, Satanás, nós, a igreja do Deus vivo, dizemos: não, já perdeu esta batalha em nome de Jesus. Hoje é a noite que o diabo mais vai ouvir não na vida dele. Está entendendo? Você está sentado aí e o Espírito Santo está falando no teu coração: hoje eu tenho algo grande para fazer na tua casa, na tua vida, no meio dos teus. O diabo está olhando de longe e está dizendo: isso não pode acontecer, eu vou atrapalhar. E você: hoje não. Ele está dizendo: eu vou te entristecer. Você levanta: hoje não. Eu vou te frustrar. Hoje não. Eu vou lançar decepção. Hoje não. Eu vou te oprimir. Hoje não. Porque o Deus da Bíblia me envolve nessa noite. Se coloque de pé. Ore mereia la manchore calabanturi.
Tem uma presença de Deus aqui nessa noite. Tem uma unção de Deus renovando, envolvendo a casa aqui nessa noite. Tem corações feridos, machucados, pessoas frustradas, pessoas desanimadas, angustiadas, entristecidas. Ei, o diabo não vai te acusar mais. A partir de hoje a tua história muda. Diga não para Satanás, diga não para o pecado, diga não para a tristeza, diga não para o desânimo, diga não para a angústia, diga não para Satanás, para que Deus venha te envolver nesta noite. Coloque a mão no seu coração. Você estava se preparando para vir para o culto, e o Espírito Santo me fala no meu coração que o diabo olhava para você e aproximava e dizia no teu ouvido: não, vai para o culto não. É você se arrumando, ele dizendo: não, vai para o culto não. Era você se olhando no espelho, ele dizendo: não, vai para o culto não. Era você no caminho, ele dizendo: volta para casa, vai para o culto não. Mas agora quem vai ouvir não é ele. Ele está dizendo: acabe esse culto logo. E você diz: não, Jesus, não, Senhor, para com esta palavra agora. E você está dizendo: não, porque o Deus da Bíblia quer te renovar nesta noite. Me canta lavar, se dá o bálsamo de Deus sobre a tua vida nessa noite. Recebe o abraço do Espírito Santo nesta noite. A história não termina assim. Hoje o diabo vai escutar um não da sua boca. Eu não desisto, eu não paro, eu não me entrego, eu não me entristeço. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive e em breve ele vai voltar. Eu quero chamar você para vir aqui na frente agora. Olha aqui para mim. Só você que quer receber um renovo da parte de Deus. Bispo, hoje eu quero sair daqui cheio, transbordando na presença de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Ou você vai se conformar com essa situação? Cadê a equipe de louvor para vir louvar aqui? Me canta labas. Pode deixar. Pode vir, meu irmão. Vai descer poder de Deus aqui nesse lugar. Aleluias. Aleluia. Dá só mais um zoom. Pegar aqui. Pode tirar a bateria do foco. Só tira a bateria. Pode vir, irmão. Pode vir. Tem pessoas lá atrás que precisam vir receber esse renovo. É entre você e Deus. O Senhor vai te renovar nessa noite. É tempo de avivamento. É tempo de restauração. É tempo da gente marchar por cima da brasa, andar por cima do fogo, adorando ao Rei dos Reis. Pode vir mais para perto aqui, vem mais para perto, irmãos, para cá. Eu vou deixar vocês adorar. Pode vir para pertinho. Você vai colocar a mão no seu coração ou vai levantar a mão para cima, mas você vai fechar os teus olhos e não vai descer uma unção tão forte aqui. Tem pessoas que há muito tempo não sentiu o que vai sentir. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa noite. Não se segure, não se contenha a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia. Sui derrasse.
Cadê a Nicole? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.